Pessoal, para começar então, aquela cena que a gente viu de uma menina interagindo com um homem nu, teve erotização? Para nós adultos, claro que não. Não teve erotização. Para a criança, não sei, talvez. Para algumas crianças, teria uma repercussão muito ruim. Para outras, não. Depende. E o que a gente faz na dúvida? Não arrisca. A gente protege. A criança, ela não tem ainda uma capacidade cognitiva de entender certas coisas. Por isso que existe algo que é básico, faixa etária, para tudo, até para a arte. A gente não pode aceitar que pessoas da classe artística digam que arte é totalmente livre. A arte é livre para adultos. Para criança, tem idade. Agora quem vai assistir a novela, acompanhe o final, até o final do encerramento da novela. No final vai aparecer uma advertência dizendo que não é recomendado para menores de 16 anos. Nem a novela é. Por quê? Porque tem cena de nudez, de sexo e violência explícitos. E como a gente não sabe qual vai ser o entendimento de todas as crianças daquela cena, a gente não arrisca, a gente preserva. A gente preserva a criança para que ela assista o que ela consegue assimilar, o que ela consegue entender. Aquela menina, por exemplo, ela tem uma cabeça boa, a mãe conversa com ela, né? A criança tem uma educação liberal. Pessoal, eu já falo dessa menina específica. Eu vou falar da quantidade de crianças que não têm maturidade para entender essa polêmica e estão vendo essa cena. E aí eu escutei muitas pessoas falando, mas daí os pais conversam com elas. Eu queria perguntar para essas pessoas se elas já fizeram o que eu já fiz, de visitar casas de crianças institucionalizadas, que não tem pai nem mãe para orientar, muitas vezes o próprio monitor da instituição abusa delas. Tem criança que não tem orientação. E tem crianças que os pais nem sabem que estão precisando de orientação. Podem ser pais presentes, mas é muito fora do nosso controle o que acontece na cabeça de um vulnerável durante o desenvolvimento infantil. E o que a gente faz com algo que tem um risco? A gente não arrisca. O que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou caminhar 4 horas da manhã em uma rua de uma zona perigosa em que eu possa ser assaltada? Eu posso ser assaltada ou não? Eu vou, na dúvida, não arriscar. Nem toda criança tem orientação para ter esse entendimento. Toda essa polêmica serviu como um desserviço para a sociedade inteira. E pegando o gancho que pseudos intelectuais dizem que o brasileiro não tem cultura, não tem educação, é por isso mesmo que tem que tomar um cuidado muito grande com o que a gente expõe a elas. Tem que ter um cuidado muito grande. A menina, a mãe diz, mas talvez a mãe tenha uma educação liberal, a gente não pode julgar a mãe. Pessoal, como que a gente não vai julgar a mãe? Por acaso o juízo se ganha no parto? Juízo se ganha com a placenta? Virou mãe? Gente, tem mãe desorientada. Mas a gente não vai se meter porque é o filho dela. Como que a gente não vai se meter se daqui a 10 anos mentes perturbadas é que vão incendiar creches, é que vão entrar no cinema e fazer um tiroteio, é que vão... Os filhos dessas pessoas que estão dizendo que as pessoas não podem se meter, daqui a 10 anos vão estar convivendo com os nossos filhos. Porque essa menina pode ter uma educação liberal. Olha, mas o seu filho não vai viver a vida toda dentro da sua casa que tem uma educação liberal. Ele vai viver na sociedade com a gente, com os nossos filhos. Então, por favor, eduque e prepare essa criança para a sociedade que ela vai viver. Porque ela não vai viver dentro da sua casa que tem uma educação diferente. Nesse caso, a gente tem que ter bom senso. É simples.
Se vai ter repercussão, essa menina ver um homem nu? Provavelmente não. Mas para algumas pessoas podem ter. Eu não sei. A repercussão da imagem, a repercussão da polêmica, quantas crianças agora não estão sem orientação sobre isso? Quantas não sabem, não têm um pai e uma mãe para orientar? A gente não pode se preocupar só com os nossos filhos, porque a gente está orientando, a gente tem que preparar eles para a vida, a gente tem que preparar eles para a sociedade que eles vivem. Se tem erotização aquela cena, para nós adultos não, para nós adultos saudáveis. Para uma pessoa doente pode ter, para uma criança pode ter, para uma menina que pode estar passando por uma situação de perigo, de abuso e não tem orientação nenhuma, ela pode estar se identificando com aquela menina e ela não tem orientação. Ela está ouvindo o que é normal. Então, por favor, quem tem um microfone, pseudo-intelectuais que estão falando que isso é normal, então deem um outro lado da história e orientem também. Porque não dá para ficar dizendo que não houve pedofilia. Claro que naquela situação do Man não houve pedofilia. O problema é o desserviço que essa cena, que essa situação pode ter causado no assunto. Uma menina pode estar se identificando, uma menina que pode estar vivendo e sofrendo com um pedófilo, pode não estar tendo orientação sobre essa história. E a gente tem que conversar, tem que dar o outro lado também. Não pode fazer como se fosse, mas é arte, é normal. Sim, mas quem é que entende que é normal? Tem tantas formas de trabalhar a nudez, tem tantas formas, tem até material específico, tem até material de psicologia para trabalhar com a naturalidade da nudez com as crianças. Tem muitas formas. O pior de tudo, pessoal, porque a arte tem que ser para todos. Se tem uma minoria que gosta daquele tipo de arte, claro que essa arte deve existir. Mas numa sala com uma faixa etária. Mas ela estava acompanhando da mãe. Pessoal, não importa se está acompanhado da mãe. Senão não existiria a ECA, Estatuto da Criança, Conselho Tutelar. Se a gente fosse só ter uma mãe, não precisava de nenhum conselho orientando. Eu já vi espetáculos lindos na Broadway, em vários lugares de nudez, que é lindo. Que tem um objetivo lindo, e eu não vou julgar se aquele era legal ou não. Eu não gosto, mas se tem gente que gosta, que legal. Mas tem que ter uma faixa etária. E se chegar num espetáculo que tenha um nudez, que tenha uma cena que não é apropriada para criança, não importa se está com a mãe, a criança pode estar no colo da mãe, não vai entrar. Não importa isso. Tem que ter uma orientação, tem que ter um aviso. É óbvio que a arte representa a realidade. Existe pedofilia e um artista pode estar impactado com aquilo e querer retratar. Que legal! Pode ficar até uma arte bonita, impactante, mas tem idade para aquilo. Aquela situação, claro que não teve erotização. O problema são as repercussões que estão acontecendo. Que eu já vou entrar no segundo ponto, que é o pior de tudo, que é o que mais pode ter repercussão, que é a exposição dessa criança. A gente está vivendo diariamente notícias de depressão infantil, de suicídio infantil, por um simples bullying no universo de uma escola, às vezes de 1000 pessoas. E essa criança está tendo uma exposição nacional, internacional. Tem criança que por muito menos se deprime. Se essa menina tem uma cabeça boa, não importa. O problema é que um exemplo se dita a sociedade, se forma a opinião de uma sociedade, se forma a cultura de uma sociedade. Deixa muita gente sem orientação. E não dá pra gente expor só um lado. Porque artista... eu vejo artistas dizendo que a arte tem que ser livre. Gente, artista entende de arte. Eles podem dizer que aquilo é legal, isso é bonito, isso não é. Agora, a faixa etária, desenvolvimento infantil, tem pessoas que estudam isso e tem que respeitar.
Senão não existiria a ECA, Conselho Tutelar, Psicologia Infantil, Psiquiatria Infantil. Ah, porque antigamente era normal agora. Pessoal, mas assim como a medicina evoluiu, se morria de gripe, se morria de AIDS, a psicologia também é uma ciência que evoluiu. E com o tempo a gente vai estudando, vai vendo as repercussões, as consequências. Não é porque algo era normal um tempo atrás que agora vai ser. Se agora a gente já tem acesso à informação, a gente já viu várias consequências. Então a gente tem que se orientar com base no que está evoluindo. A sociedade evolui, a ciência evolui, a psicologia evolui, a educação infantil evolui, o direito evoluiu, por isso que existe lei do Estatuto da Criança. Não dá pra gente achar que uma pessoa, porque é um artista, porque escreve bem, porque canta bem, porque é curador, porque entende de arte, que pode opinar sobre a educação de uma sociedade.